Médico, filho de médico. Dentista, filho de dentista. Advogado, filho de advogado. Artista, filho de artista. Psicólogo, filho de engenheiro. Químico, filho de arquiteta. Marinheira, filho de bombeiro. E contador, filho de poeta. Não é sempre que rima. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Está no ar o Em Família. Para esse nosso Papo em Família de hoje, nós temos aqui no estúdio Eliseu Neto, psicanalista e orientador profissional, Ilene Falcão, cirurgiã dentista e cineasta em formação, e Renato Farias, ator, diretor teatral e dentista formado, não é, Renato? Formado em odontologia, né? Bacharel em odonto, não dentista. Entendi. Que tem essa diferença que a Ilene me contou aqui, um pouquinho antes de começar, que é quem não tira o CRO, né? Você não tem o CRO? Não tem o CRO. Então você é bacharel em odontologia. Bacharel em odontologia. Tem a formação, mas não pode exercer, né? Para a felicidade geral da nação. Você nunca exerceu? Não. E se formou por quê em odonto? Eu me formei porque eu nasci numa cidade universitária de médio porte, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e onde era muito... era o caminho comum das pessoas chegarem à universidade, já que ela era uma boa universidade próxima. E o pai dentista. Aí eu queria fazer teatro. E aí quando eu dizia para as pessoas, eu quero fazer teatro, as pessoas diziam assim, não, mas eu estou falando sério. E eu dizia, mas eu também estou falando sério. Só que na década de 80, no interior do Rio Grande do Sul, fazer teatro não era uma coisa levada a sério. Aí eu fui fazer odonto. E aí o fato de seu pai ser dentista influenciou diretamente. Mas mais pela facilidade do que pela pressão. E a sua escolha profissional, Eliseu? Ela foi uma escolha sua? Teve a influência também da sua família? Como foi? É interessante, porque eu trabalho com escolha profissional. E eu, quando estava na escola, eu fazia de tudo na escola. Presidente do Grêmio, clube de jovens, da igreja, tudo que tinha na escola eu era envolvido. E eu era muito bom aluno, eu era nerd, né? Com boas notas, melhores notas da escola, prêmio. E na hora de escolher a profissão, tinha uma pressão muito grande que eu fizesse, engenharia, medicina. E eu fiquei em dúvida entre física, comunicação e psicologia, porque eu fazia teatro. Só que depois de uma hora eu falei, não, eu quero trabalhar com as pessoas. Não quero fazer cálculo nem nada disso, porque eu era bom em matemática, física e química, eu gabaritei isso no vestibular. As exatas? As exatas, eu era bom em exatas. E aí, de repente, eu falei, não, eu quero trabalhar com gente. E seu pai e sua mãe, qual a formação profissional Meu deles? pai é músico. E a mãe nem faculdade, a mãe trabalhou com tudo, com todo tipo de coisa. Meus pais são bem anos 70. E a sua família, Helene? E essa sua vida profissional, tem a influência deles ou foi um caminho natural que você trilhou? Eu venho de uma linhagem de dentistas. Meu avô era dentista, meu pai, minha mãe formou-se em enfermagem. E, a princípio, eu não achava que fosse fazer odonto. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre produzi muito texto. Então, eu era certa que eu ia fazer comunicação, jornalismo, alguma coisa na área de humanas. No segundo grau, no segundo ano, mais precisamente, o colégio que eu estudava pedia para a gente escolher qual a área que a gente ia seguir. Humanas, tecnológicas ou biomédica. Humanas, nem pensar que eu tinha um trauma de ginásio por causa de uma professora. Tecnológica, números diferentes do Eliseu, não dava. Por que não biomédica? Dentro da biomédica, tá aí odonto, por que não? Não foi nenhuma pressão. Até porque meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Então não houve nada, nenhuma pressão direta, nem de minha mãe, de familiares. Foi uma escolha minha. Mas talvez essa ausência dele não tenha te influenciado na escolha, talvez até como uma forma de aproximar-se dele? Eu já pensei nisso. Até como a gente me apresentou também como cineasta em formação, né? Eu falei, eu herdei muito mais o cinema dele do que a odontologia, mas também não foi nada do acaso. Eu acho que também se ele tivesse sido médico, talvez eu tivesse trilhado pela medicina. Com certeza não foi algo para aproveitar os instrumentais, nada disso, não. O equívoco, não. Com certeza foi alguma coisa, com certeza uma influência, apesar de eu não ter convivido diretamente com essa área profissional dele. Toda escolha é sempre por influência, né? Sim, até porque você não pode escolher o que você não conhece. Um adolescente cresce e ele vai conhecendo as profissões da família e quando ele vai escolher uma profissão, ele vai articular entre aquilo que ele conhece.
A gente hoje, no Brasil, tem em torno de 360 profissões diferentes, cursos universitários. Mesmo assim, metade das inscrições são em 6 cursos. Quase todo mundo vai fazer a mesma coisa. Que são esses que foram citados, né? Porque engenharia, direito... são os mais clássicos, né? Que parece que dão um pouco mais de... Uma aura, né? Parece ser onde mora o sucesso profissional, né? E essa é a fantasia, né? O cara pensa, eu vou fazer que nem meu vizinho que é promotor, e aí vou ganhar não sei quanto. Mas não esquece o quanto tem que estudar para ser promotor, e às vezes você vai ser promotor numa cidade onde o promotor é assassinado todo ano, ou lá Mas tem uma coisa longe. interessante que você falou, né? Porque ninguém escolhe o que não conhece. Mas quando você escolhe algo que a sua família desconhece, você leva um problema para dentro de casa. Claro, né? porque o pai, quando você está escolhendo uma profissão, os seus pais estão revivendo a escolha deles. Então, às vezes, o pai fala, se eu tivesse feito outra coisa, hoje eu estaria melhor na vida. E aí ele transmite isso para o filho, ele fala, olha... Essa influência dos pais, então, pode ser tanto pelo positivo, pelo pai que é advogado e tem um escritório de sucesso e quer que o filho seja advogado para herdar esse escritório de sucesso, ou pelo fracasso. Sim. O pai que é músico e viu que essa profissão não lhe rende, né? Não, você não vai ser músico porque músico... Não... Então, pode ser pelos dois lados também, né? Sim, porque o pai está sempre tentando ajudar esse filho e transmitindo a percepção que ele tem de mundo. Eu entendo do mundo. A percepção dos pais é essa. Eu sei como é o mercado de trabalho, você não sabe de nada. Mas, na verdade, o que esse pai sabe é o que ele trilhou. Não é tudo que existe no mundo hoje, né? O que leva alguém ao sucesso hoje cada vez mais é a criatividade, a inovação, é você fazer algo diferente. Isso está muito ligado com o gostar da profissão. Você chegar em casa e continuar pensando na sua profissão. E aquilo não ser só uma obrigação chata, né? Exatamente. Até a ideia de fazer faculdade. A gente tem uma ideia de que todo mundo tem que fazer faculdade. Exato, o nosso E, na verdade, país hoje o que o Brasil mais precisa é de técnico. Tem profissões que não Tem exigem um técnico de solda ganha 9 mil reais, um técnico de Java ganha 10, 15 mil reais. Mas em contrapartida tem uma coisa interessante acontecendo também, que por causa de algumas transformações sociais que tiveram, de políticas públicas, classes sociais que nunca tiveram acesso à universidade estão tendo. Sim. Então agora é importante que se faça universidade nessas classes sociais para que aquela família possa tenha. entrar nesse universo de quem tem graduação. E isso também eleva socialmente uma família. Eu não sei se eu acho que a faculdade... porque não existe uma linha direta entre faculdade e aumento de renda. Quer dizer, as pessoas que estão na universidade têm mais chance de montar negócio, mas às vezes a gente leva pessoas que não têm o perfil para a universidade. Porque a universidade é um lugar de produção de conhecimento. Você tem que gostar de escrever, de produzir. E às vezes o jovem com 15 anos de idade, ele precisava de um curso mais técnico, que colocasse ele no mercado de trabalho e procurar a universidade um pouco mais tarde, onde ele pudesse aproveitar essa universidade. E quem sabe o que realmente é necessário? É a própria pessoa ou os pais sempre sabem o que é melhor para os filhos? Na verdade, a escolha é sempre difícil, né? A orientação profissional hoje não é mais o teste vocacional. É um processo que primeiro parte do autoconhecimento. Mas é muito difícil. Você levar alguém de 16 anos de idade a dizer o que é que eu gosto, é uma pergunta que ele ainda não está pronto para responder. Vocês já foram perguntados aquela clássica pergunta: o que você quer ser quando você crescer? Sim, total. Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante que você fala, que é o seguinte, esse pai acha que sabe o melhor para o filho, né? A partir do seu ponto de vista. Então ele vai, e é natural que ele tenha essa preocupação, né? Ele vai levar todo esse conhecimento, esse ponto de vista para o filho. Mas essa não é a função de um pai, né? Como a gente acredita que deveria ser, né? A função de um pai é justamente aquele que dá as informações necessárias, mas abre espaço para que esse filho possa escolher, pensar, porque senão é uma imposição, né? Até porque o erro é muito importante. Você viver e dar errado e tentar de novo, isso fortalece a pessoa. Esse jovem que cresce muito protegido e os pais não estão no caminho, de repente, uma hora, quando ele se vê sozinho, ele fica desesperado. Hoje você tem um sujeito que ele entra na faculdade, faz a faculdade, nunca trabalhou, faz uma pós-graduação, nunca trabalhou. Aí quando ele chega a 27 anos de idade, ele entra no mercado de trabalho, ele não tem ideia de como se faz um currículo, de onde é que se pede emprego, ele não sabe nem como se vestir para ir no primeiro emprego. E aí ele fica completamente perdido. Cadê papai, né? E existe onde more o sucesso, assim? Qual é a receita, então, para se ter uma escolha assertiva para uma profissão? Uma receita pronta não tem, mas eu acho que você fazer o que você gosta é muito importante. Um pesquisador de Harvard fez uma pesquisa perguntando isso: o que faz alguém ficar muito rico? Ele pegou 1.500 jovens que estavam fazendo MBA e perguntou: por que você está aqui? 83% falou: eu estou aqui por causa do dinheiro. Alguém me disse que essa área aqui dá muito dinheiro, eu vou me dar bem. E 17% falando: eu estou aqui para fazer o que eu gosto. Ele ficou 20 anos pesquisando esses caras.
20 anos depois tinha 101 milionários, então não é tão fácil assim ficar milionário. Desses 101, só um estava nos 83%. Os outros 100 milionários estavam na minoria que foi fazer o que gosta. Porque esse cara que faz o que gosta é isso, ele é inovador, ele é criativo, ele continua pensando, ele monta o projeto, e ele também tem amigos na área que abrem oportunidade. Mas é que fazer o que gosta não é um valor, né? Seu pai gostava de fazer. Sim, eu adoro o que eu faço. Não faço cinema por diletantismo, mas adoro o que eu faço. Ah, você largou odonto? Não, não larguei, absolutamente. É porque eu acho que as nossas famílias, elas não trazem esse valor. Não as nossas famílias, enfim, né? Mas eu acho que nesse conceito normal que a gente tem de família, o sucesso financeiro, a segurança do filho, é colocada sempre, e as fantasias do que vão levar ao sucesso e à segurança, né? Porque essa pesquisa deixa claro, e as conhecimentos que a gente tem na vida também, né? De que fazer o que se gosta é você ter um envolvimento com o seu trabalho que vai proporcionar que você tenha sucesso. Não necessariamente fique milionário, né? Sim, sim. Porque sucesso, só um exemplo. Sucesso e conta bancária nem sempre andam juntos, né? Eu acho que já nos primeiros semestres numa faculdade, de um curso, já dá para a gente sentir se não vai dar para levar adiante. Mesmo que seja para entregar numa bandeja de prata o diploma para os pais, não tem como você levar adiante uma coisa que você não gosta. Muita gente leva. Sim, muita gente, mas eu acho de uma coragem quem está 4º ano de medicina, você desistiu, desistir e parte para fazer como você... Desista no nono, exatamente, que não foi o seu caso, né, Renato? Você chegou a concluir o curso, você entregou o diploma na bandeja de prata. Entreguei o diploma na bandeja de prata, o que foi bastante traumático para ambos, tanto para ele quanto para mim. Porque essa expectativa toda você tem naturalmente. Se o seu filho vai lá e cumpre a sua expectativa fazendo o curso, a frustração é muito maior, né? Então, em alguns momentos, eu também pensei que existe alguma crueldade aí nessa minha atitude de levar o curso até o fim. A expectativa na verdade aumenta, né? Aumenta. Ele está indo no meu caminho, ele vai ser igual a mim. Agora deu certo o que eu falei. O que você não... Não, estou dizendo, deu certo, né? O que ele falou. O seu pai está vendo? Estava certo. E foi um choque para mim quando eu cheguei no consultório dele e o meu nome estava lá colocado, né? E eles vão fazer uma surpresa hoje, né? Aí cheguei lá, estava lá o nome dele e o meu nome, cirurgiões dentistas, embaixo. Aí eu disse assim, estou levando essa história longe demais, né? E agora, como é que eu saio daqui? E claro que também isso tem a ver com a dificuldade de fazer teatro, porque todo tempo eu tentava largar para fazer teatro e isso era impossível. Nessa feitura da placa, a gente vê que morava aí uma grande expectativa, né? Que desde que a criança nasce, você escolhe um nome. Qual é o segundo nome que você escolhe? O profissional. O que você quer que seja dito sobre você? Tem uma fantasia sobre a profissão que você escolhe. Sim, é um troféu para os pais também, né? Eu me lembro que eu recém-formada, a minha mãe apresentava. Essa aqui é minha filha, a dentista, a Helene. O nome vinha depois. Mas um orgulho dela, eu acho que para mostrar que deu certo, né? O assunto rende, como vocês aí de casa podem ver. Então, por isso, continue com a gente que no segundo bloco tem mais essa conversa em família. Até lá. Estamos de volta aqui para essa nossa conversa em família e eu trago agora uma mensagem do Facebook que chegou através da Analice Couto. Ela disse o seguinte: o adolescente precisa de espelhos para se enxergar, para ver suas habilidades, seus potenciais e seus prováveis limites. Precisam se conhecer. O vazio da orientação da simples conversa pode deixá-los perdidos, sem uma referência externa, mesmo que seja para discordar dela. Real? Mas eu acho que é interessante que ela está falando que precisa de espelho, mas a família não é o único espelho. Ele falou, a gente só escolhe aquilo que a gente conhece. E aí eu volto para essa minha questão social, que eu acho que está sempre junto, né? O que você vê hoje em dia na sociedade? Uma série de pessoas chegando a alguns lugares que a sua família e você deseja chegar. Enquanto não tiver isso realmente um reflexo do que é a sociedade, e for apenas pessoas que têm privilégios chegando, essas escolhas não vão ser escolhas completas. Entende o que eu quero dizer? Agora, eu acho que é interessante essa percepção de que a família é um espelho, mas ela não é determinante da sua escolha. Porque o que a gente estava colocando aqui no bloco anterior é como, e as pessoas da rua falaram, de como que é nocivo quando um pai acha que sabe o que é bom para o seu filho. O tipo de educação que se dá para o filho é muito importante, né? Que não seja essa educação imposta, né? Essa educação com muitas imposições. A base cada um, é clichê, né? A base cada um trilhar e você... Né? Nós temos duas coisas. A gente tem que ter uma educação mais focada para o trabalho, que primeiro ensinasse as profissões e segundo preparasse para o trabalho mesmo. O que é mercado de trabalho,
é surreal que a gente não ensine direito do consumidor na escola. Nós somos uma nação que não conhece seus direitos. Eu vou discordar de você de novo. Isso. Pode discordar de novo? Pode, Porque mas eu acho que o foco não deveria ser o trabalho, porque senão você está focando justamente nessa escolha como a coisa mais importante. Eu acho que você mesmo falou isso um pouquinho antes, mais importante é o autoconhecimento para você fazer uma boa escolha. Então, acho que seria mais um foco de cidadania do que consumidor, porque que também não temos nas nossas escolas, né? Porque se você forma essa pessoa, se você tem uma educação que coloca essa pessoa em contato consigo, com a realidade do país, com as possibilidades que existem, como é que você se coloca na sociedade e, consequentemente, na família, a escolha profissional vai ser só um detalhe. Você não está discordando de mim, você está concordando perfeitamente. Que bom. A primeira coisa mais importante é o autoconhecimento, propiciar que o jovem se conheça e saiba do que ele é. E o diálogo também, né? Que o diálogo exista em casa e que esse adolescente possa se posicionar, né? Porque mas também se ele tem acesso às informações, mas a educação que ele recebe é uma de imposições, das tradições inquestionáveis, aí não se tem muito. Então o diálogo também ele é importante, né? Total. Mas quando eu dizia da questão do direito consumidor, é que a escola hoje ela é muito focada em passar no vestibular. E ela tinha que desenvolver esse jovem para um monte de outras possibilidades. Exatamente. Você quer montar uma empresa, você quer ser ator, você quer talentos, criar esportes, quais são os talentos? Mas eu acho que o autoconhecimento. Eu acho que é isso que ela está falando mesmo, né? Vocês tiveram isso na família de vocês, um estímulo para esse autoconhecimento? Sim, e, por exemplo, a gente estava conversando antes sobre a questão da orientação, não se fala mais de orientação vocacional, né? Orientação profissional. O meu teste deu direito, todo mundo fala, eu falei, ok, eu acho que eu poderia ser uma grande advogada, mas eu não sei se eu seria feliz. E na odontologia eu posso dizer... Mas é por isso que a gente não usa mais o teste vocacional. Não, é uma orientação. O processo de orientação profissional é basicamente autoconhecimento. A gente fica várias sessões com o jovem, quem ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele se interessa. Depois uma parte de informação profissional, quais são as profissões. E o importante é que ele decida. Você não pode expropriar o outro direito de escolha, porque só ele vai poder sofrer as influências disso. A gente tem um vídeo da Graça Santos, que ela também é orientadora, e eu queria compartilhar com vocês. A vocação, ela tem muito a ver com o que nós somos enquanto crianças, com os talentos que vão aparecendo e com o olhar que esses pais vão oferecendo. Então é uma questão realmente educacional, que começa em casa. Papai, qual é a expectativa que o senhor tem para mim? Você já me perguntou se é isso que eu quero para mim? O senhor é militar, mas eu não tenho este talento. Então o jovem precisa compreender que tem certo momento e ele sabe qual é, ou então alguém tem que despertá-lo para isso. Que agora, a partir de agora, a sua história é de competência sua. A competência e a habilidade para escrever a sua história é sua. A gente está falando muito aqui das profissões, das escolhas profissionais, né? Mas a gente sabe que as expectativas criadas pelos pais não só moram nesse campo da profissão. Existe alguma outra expectativa que tenha sido criada pela sua família que vocês tenham rompido? Mas eu acho que é interessante isso que ela traz justamente por isso. Porque ela tira o foco de profissão, de escolha, e coloca o foco em valores. Porque, que é o que você estava dizendo, né? Se você educar para valores, aí a gente pode elencar, né, que é sempre meio, mas a gente pode, que é compreensão, diálogo, generosidade, percepção do outro, escuta, essas coisas todas, e amor, essas palavras que se perderam um pouco por causa do uso inadequado, corriqueiro, elas são fundamentais para uma educação. Eu acho que a partir daí, a escolha profissional vai ser uma consequência. O que me incomoda é que isso seja o foco. Pensando aqui agora e conversando com vocês, eu chego à conclusão do porquê que eu fiz odonto. Por causa de uma pressão. Não necessariamente da família, mas que a família absorve como uma pressão necessária de que você precisa fazer escolhas de quem você é e quem você é passa por que profissão você quer ser. Não é só a família, não. É a escola, todo mundo vai te encaminhando. Desde que você cresce, o que você vai ser quando você crescer? Eu vou ser uma pessoa honesta, né? Você é uma pessoa honesta. Não tem se atrela a ideia de que eu só sou alguém depois que eu faço uma escolha profissional. Mas não é isso. Você já é um sujeito, você já faz escolhas desde sempre. E a gente tem que ter uma educação que propicie esse processo de reflexão, escolha. E
E aí a orientação, a escolher profissão seria mais fácil. O modelo que a gente tem hoje não, ele afunila num determinado momento. Mas você fica pressionado Mas a escolher, existe né? um momento da vida que se define que essa voz tem que ser ouvida, porque a gente sabe também que não é sempre, né? As crianças são as crianças, elas são conduzidas pelos pais até certo ponto. Que ponto é esse que elas passam a ter autonomia da própria vida e das próprias escolhas? Depende muito da educação que ele teve. Varia, eu Nós acho que temos varia bastante. algumas educações que eu vejo. Eu tenho atendimento com pessoas de 25 anos de idade que ainda me falam: meu pai não vai gostar disso. Não posso fazer isso. Minha mãe vai sofrer demais se eu fizer isso. Eu atendi, conversei com um menino de. Pode estender esse limite. E eu com 17 anos de idade, lutando. fui morar sozinho. Tem diferenças, não tem gente que cedo começa a se articular, trabalhar, sair de casa, e outro que vai ficando preso dentro dessa situação, e aí cada vez mais na expectativa familiar de uma cobrança de pra onde E você qual o vai. limite seria dessa influência da família, Mas eu acho que dessa tem uma coisa cobrança? que é importante falar, que famílias são essas, né? Porque se você uma família, para que ela prepara esses filhos e como? Porque se uma família tivesse preocupada, né, em saber, você quer ser dentista, que espécie de dentista que você vai ser? Como é que você pretende conduzir a sua carreira de dentista? Né? Como é que você pretende se relacionar com a sua profissão? Eu acho que essa devia ser a preocupação da família. Não o quê, mas o como. Eu acho que é aí que está a grande virada de para que serve uma família. Mas é que hoje somos muito pragmáticos. As famílias confundem ganhar dinheiro com felicidade. Exato. Então, com essa pressão da sociedade do ganhar dinheiro, do ter sucesso, do consumismo, os pais querem garantir o quê? Uma profissão que dê dinheiro para o seu filho e depois a felicidade ele faz no final de semana. Eles não conseguem entender que o trabalho pode ser a tua maior fonte de felicidade. Você trabalhar naquilo que você gosta, você acordar motivado, aquilo ali não tem coisa melhor. Mas não, há um pensamento muito pragmático. Não, faça alguma coisa que te garanta um bom apartamento, uma casa, e no final de semana você faz o seu hobby. Esse negócio aí de teatro, esse negócio de música, você faz no final de semana. Determinado momento da vida você vai fazer cinema. Se nada mais der certo, né? Se nada mais der certo. Não, ou primeiro dê certo, quer dizer, ganhe dinheiro, garante seu futuro, depois vai o teu prazer. E eu tenho uma clientela muito grande de pessoas com 35, 40 anos de idade que fazem isso. Não, agora eu posso ser feliz. Agora eu vou... Poxa, esperou até os 40 anos de idade para ser feliz? Não. Como que a gente permite que isso aconteça? Você disse que saiu de casa com 27 anos. 17. 17? Isso. O sair de casa é importante para você ter essa autonomia? Eu acho que amadurece muito. Eu saí por outras questões familiares, já trabalhava com tudo que você... Eu fui assessor do estudante na Prefeitura de Florianópolis, aí trabalhei uma época como modelo, uns 100 quilos atrás. Fui trabalhando de tudo que eu podia. Na faculdade, primeiro período, já comecei a trabalhar e isso me amadureceu muito com várias questões, né? Às vezes, até alguns clientes que eu recebo no consultório que são muito acomodados, eu falo para os pais, manda viajar, fazer um intercâmbio, mas não para ficar na casa dos outros. Aqueles que você vai trabalhar, work experience, quer dizer, vivenciar a experiência para que você possa amadurecer. Amadurecer é muito difícil. Ainda mais se a gente vive fechado dentro de casa, dentro de um condomínio, sem ter nenhum tipo de experiência. Zona de conforto, exatamente. Né? A frustração é muito importante. E quem tem que amadurecer não são os filhos, né? É a família como um todo. Porque a gente não sabe ser filho, os pais também não sabem ser pais. Isso tudo vai se aprendendo junto. Então, quem é que amadurece? É o filho ou é o pai? Quem é que deixa o filho sair de casa? Quem é que proporciona que essa saída de casa seja assim ou assado? Né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesse assunto em família, a gente devia pensar de como que você vai construindo essas relações ao longo desse universo que a gente chama de universo familiar. Porque é uma dança familiar. Porque o filho podia dizer a qualquer momento, pai, eu não quero isso, eu vou embora, eu vou fazer. Mas os filhos falam, não posso decepcionar meu pai, porque ele investiu em mim a vida inteira. Então, e agora, como é que eu falo isso para o seu pai? Acho que a família que eu tive, né, apesar de meu pai ter falecido quando eu tinha 13 anos, mas todo o entorno, né, não só a minha mãe, mas o entorno, sempre me apoiaram nas minhas decisões. Então, se eu estava fazendo odonto, se eu não estava fazendo algo legal, ilícito, né, eu não estou fazendo vestibular para traficante ou para alguma coisa errada, né, eu acho que me apoiariam, fosse odonto, fosse o que fosse. Quer ser dançarina do tchan, bota lá meia Kendall e vai dançar, ok, entendeu? Eu acho que esse incentivo que a família... Exatamente, eu acho que esse incentivo que a família dá, eu acho que ele é a base, não importa a profissão, a carreira que você vai escolher, o caminho que você vai trilhar. Família, né? Exatamente, eu quero que meu filho seja feliz. E mesmo assim a influência. Inclusive, assim, filhos de jovens que têm perda parental, é muito comum eles quererem realizar o sonho
que eles atribuem àquele pai que perdeu. Então, mesmo que a família diga, filho, faz o que você quiser, o filho faz uma leitura do desejo. É muito do forte, pai. as relações familiares, elas são muito fortes. Então, eu também acho natural que essa pessoa vá resolver isso. Claro, e vai resolver claro, isso, então vai fazer. Daí, em determinado momento, ela vai dizer, poxa, mas esse não sou eu, é o sonho do meu pai. E aí, outro dia, conversando com a Elisa Lucinda, que é uma poeta genial, falando sobre o tempo, disse, o que é o tempo para você, Elisa Lucinda? Ela disse assim, o tempo é a possibilidade de você recomeçar qualquer coisa a qualquer instante, né? Então, que você falou a importância de errar, né? Eu acho que a família é o suporte para o seu acerto, para o seu erro, para a sua dúvida. Então, é o tamo junto. É o tamo junto. É o tamo que não é à junto. toa que depois você começa a formar algumas famílias informais ao longo da vida, onde você recebe este colchão, né? Mas Esse e a escolha diferenciada não quer dizer que você não está mais junto, né? Não, de forma alguma. É o apoio. É exatamente. Vocês carregam consigo talvez uma sensação de serem uns transgressores por terem rompido com esses... Não no seu caso, né? Mas no de vocês dois. Não, eu acho que não. Eu acho que de alguma maneira a transgressão amadureceu essa família. Sim. Né? Porque a continuidade não amadurece ninguém. Você chegar para alguém... Por isso que eu gosto de discordar, né? Porque se você concorda com o outro, o assunto acaba. Né? Ah, legal, também acho, acabou. Quando você diz não, eu acho diferente, você abre um mundo de possibilidades. Então, acho que a transgressão é a coisa mais saudável que pode existir dentro de uma família. E esta é uma função atribuída muito aos filhos. Felizes os filhos que têm pais transgressores, porque aprendem que a transgressão é saudável. E acho que em família é o melhor lugar para se transgredir, porque você transgride dentro de um ambiente de acolhimento. Depois você vai transgredir na vida... O bicho pega de uma forma diferente, porque você não está entre pessoas que te amam. Mas se você consegue transgredir dentro do ambiente familiar, é uma família que cresce, que amadurece junto. O nosso desafio é fazer ele perceber que ele pode transgredir, que ele pode transgredir, ser aceito e amado por aquela família. Porque o adolescente ainda tem muito medo disso. Tá aí um outro assunto para esse programa, né? O poder em família, né? Então, fica aí a dica do Renato. Esse foi o Em Família de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. E não esqueça de participar. Acesse o nosso site, nos mande e-mails. Os nossos endereços estão aqui na tela. Envie-nos perguntas, depoimentos, sugestões, críticas, opiniões. Fique à vontade. Sinta-se em família.